Então, foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Porém não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos da Tua ação, ó Deus, da ação do Espírito Santo nas nossas vidas nessa manhã, ó Deus. Deus, como eu sou limitado em transmitir a mensagem da Tua palavra, e como meus irmãos também, ó Deus, são limitados em ouvir. Todos nós carecemos da ajuda do Teu Espírito Santo nessa manhã. Ó Deus, nós estamos de forma reverente diante da Tua palavra e nós cremos que ela não volta vazia, Senhor. Então fale conosco, ó Deus, que o Senhor venha nos consolar e também nos confrontar nessa manhã, ó Deus. Prepare o nosso coração, ó Deus, porque logo mais participaremos da mesa do Senhor, do banquete espiritual. Teu Espírito Santo venha colocar em ordem o nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de comentar acerca dos versos que nós acabamos de ler, eu gostaria de falar rapidamente acerca do contexto. Aquela foi uma noite muito agitada. Era uma noite de celebração de Páscoa, de Jesus com seus discípulos, a Páscoa judaica. Só que foi uma noite bem diferente das outras noites, porque enquanto eles estavam reunidos, Jesus e os 12, Jesus traz uma revelação bombástica. Anuncia que dentre eles, dentre os discípulos, havia o traidor, aquele que haveria de trair o Senhor Jesus. Isso foi um choque para os discípulos, porque depois de caminhar juntos por 3 anos e meio, viajando juntos, conversando juntos, aprendendo juntos, brincando um com os outros durante as viagens, de repente um deles é o traidor. E para deixar ainda a noite mais tensa, Jesus, durante a Páscoa judaica, toma 2 elementos e inaugura uma nova celebração. Diz que as próximas vezes que eles se reunirem, não mais com cordeiro, ervas amargas, mas somente com pão e vinho. E a partir daquele momento o pão e o cálice tomam novos significados. É a instituição da ceia do Senhor, a qual nós iremos participar logo mais. Só que ao instituir a ceia, Jesus está indicando que daqui a pouco seria sacrificado como um cordeiro inocente. O
Senhor Jesus seria morto. E ainda Jesus diz o seguinte para os discípulos: olha, eu serei preso e vocês vão me abandonar. E Pedro, talvez tentando aliviar aquela tensão da noite, disse: não, eu não, jamais, eu nunca vou te abandonar, Jesus, estou contigo e não abro. E Jesus precisa ser franco com ele, dizendo: Pedro, essa noite você vai me negar 3 vezes. E Pedro tem a cara de pau de retrucar: não, se for preciso eu morro, Senhor, mas nunca vou te abandonar. E no verso 31, que é o texto que nós não lemos, você vai reparar que não só Pedro faz essa promessa, mas todos os outros discípulos prometem nunca abandonar ao Senhor. Então a Páscoa, que para o judeu é uma celebração alegre e festiva, nessa quinta-feira à noite aqui, não. Nessa noite era um dia de muita angústia para Jesus, era um dia de muita tensão também para os discípulos. E aí então nós chegamos no texto que nós acabamos de ler. Nós entramos no verso 32, e o verso 32 eu peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que a gente passeie pelos versos. O verso 32 diz que Jesus foi com os seus discípulos a um lugar chamado Getsemane. Getsemane é um lugar que fica praticamente no pé do Monte das Oliveiras, faz parte da Grande Jerusalém. É um lugar reservado, onde as pessoas procuravam passar o tempo ali meditando, descansando e orando. E Jesus escolhe esse lugar depois de uma noite tão cheia de Páscoa, com revelações bombásticas. Jesus decide ir para o Getsemane junto com os seus discípulos. Só que, ao que tudo indica aqui, Jesus deixa 8 dos seus discípulos, porque a essa altura do campeonato Judas já tinha partido para combinar a traição, como pegariam a Jesus. Jesus deixa 8 discípulos na entrada do Getsemane e entra nesse bosque chamado Getsemane, levando consigo mais 3 discípulos, somente, ou melhor, 3 discípulos. Quem são? O verso 33 revela aqui para a gente: levando consigo Pedro, Tiago e João. Em algumas ocasiões na Bíblia, nos Evangelhos, Jesus leva somente esses 3 aqui, talvez os melhores amigos de Jesus. Por exemplo, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, Jesus leva consigo somente os 3, somente eles têm o privilégio de ver, de assistir a ressurreição daquela menina. Também, quando Jesus se transfigura no Monte da Transfiguração, estão somente esses 3, Pedro, Tiago e João. E creio eu que Jesus tinha intimidade maior com esses 3. E é muito interessante aqui, quando o texto diz que Jesus levou esses 3 amigos consigo, diante dessa intercessão, que agora Jesus vai travar uma batalha espiritual, uma oração muito intensa. Esse texto, ou pelo menos o contexto aqui, revela a humanidade de Jesus. Nós temos vários textos na Bíblia que mostram ou falam da divindade do Senhor, mas aqui fala da humanidade. E por quê? Como ser humano, e nós cremos que Jesus misteriosamente é 100% Deus, 100% humano, o ser humano tem as suas limitações físicas, e Jesus tinha as suas limitações físicas. Jesus precisava não só de comida, de água, de descanso. Como ser humano, Jesus precisava de companhia. E Jesus leva aqui os seus 3 companheiros, os seus 3 discípulos, os mais chegados. No verso 34, nós vemos que Jesus abre o seu coração diante dos seus amigos. Acompanhem comigo, diz assim, olha o que Jesus diz a eles: a minha alma está profundamente triste até a morte.
É o que Jesus revela a eles. Repare que aqui ainda Jesus não está dirigindo essas palavras ao Pai, mas está compartilhando com aqueles discípulos. Jesus está falando aqui da tristeza do seu coração. Jesus fala do pavor que começa a tomar a sua mente. E por que tanto pavor? Seria porque Judas, o traidor, se aproxima com os inimigos? Seria porque Jesus começa a vislumbrar o que sofreria no Sinédrio, ou diante de Pilatos e Herodes? Seria porque Jesus sabe que Pedro o abandonará e os discípulos também fugirão? Ou será que Jesus é tomado por essa angústia porque sabe que irá carregar na cruz todos os nossos pecados? Irmãos, tudo isso está incluído no pacote. Tudo isso contribui para a angústia e o sofrimento de Jesus. Mas diante dessa pressão emocional, espiritual, que Jesus sofre ali no Getsemane, e também física, Jesus sabe muito bem o que fazer. Jesus sabe também o que os discípulos deveriam fazer naquela noite: vigiar e orar. Vigiar e orar. Ainda no verso 34, Jesus dá uma ordem àqueles discípulos. No final do verso diz assim: fiquem aqui e vigiem. Vigiar aqui não significa apenas ficar acordado, porque no verso 38 Jesus repete a mesma ordem, acrescentando a palavra oração: vigiem e orem. É como se Jesus quisesse dizer aos seus discípulos: olha, vocês precisam estar atentos ao mundo espiritual, à esfera espiritual ao redor de vocês. Continuem em oração, vigiem e orem. Nos versos 35 e 36, Jesus então se afasta dos 3 discípulos, muito provavelmente numa distância onde era possível manter um contato visual. E Jesus faz uma oração, meus irmãos, uma oração que tem muito a nos ensinar. É uma oração bem simples. Na verdade, o que Marcos registra aqui é o resumo do resumo dessa oração, porque pelo contexto nós entendemos que Jesus passava muito tempo orando e pedindo a Deus, tempo suficiente para que seus discípulos pegassem no sono. E a oração de Jesus é a seguinte, no verso 36, começa dizendo Abba, que é uma expressão em aramaico, é a língua mãe de Jesus e dos seus discípulos. Abba, Pai. Isso revela o profundo relacionamento que Jesus tinha com Deus, com o Pai. Porque se você reparar bem, no Antigo Testamento, Deus nunca se revelou escancaradamente como Pai. Nós temos a descrição de Deus no Antigo Testamento como Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Jesus é aquele que revelou a Deus para nós como Pai, o que foi um choque na mente daqueles discípulos. Então, quando Jesus se dirige a Deus, eu imagino que toda vez que Jesus orava, dizendo Abba ou Pai, aquilo foi estranho aos ouvidos dos discípulos, tanto na oração do Pai Nosso, como também aqui, porque isso mostra a intimidade que Jesus tinha com o seu Pai. E a oração continua dizendo: Pai, tudo te é possível. Ou seja, Jesus sabe a quem está dirigindo a sua oração. É o Todo-Poderoso, aquele que pode fazer o que quer, conforme o conselho da sua vontade. E ainda a oração, mais adiante diz: passa de mim este cálice. Ou seja, Jesus está levando a sua petição a Deus, abrindo o seu coração a Deus. Meus irmãos, esse pedido aqui é um pedido muito forte, muito forte. O que seria esse cálice? É o cálice da ira que estava para ser derramada sobre Jesus na cruz. O Pai e o Filho são um.
na eternidade, nunca houve um tempo em que o Pai e o Filho fossem um, sempre juntos. Na nossa história cronológica, nunca houve um tempo em que o Pai e o Filho se separassem. Este seria o único momento na história, meus irmãos. Dá para entender aqui o sofrimento de Jesus? Em toda uma eternidade, vivendo juntos, em total companhia, na encarnação de Jesus, no batismo de Jesus, o Pai e o Filho são um, mas chegará um momento em que o Pai vai precisar se afastar do Filho. Pai, é preciso mesmo isso? Afasta de mim esse cálice. E não é porque o Pai aqui é insensível ao Filho, mas tem a ver com a postura que o Filho está assumindo aqui. Paulo diz que Jesus se tornou maldição por causa dos nossos pecados. Jesus está absorvendo todos os nossos pecados sobre si. E o Pai é tão puro que não pode ter comunhão com o Filho, uma vez que o Filho assume os pecados. A culpa não é de Deus Pai, o Pai não é carrasco, a culpa é minha. A culpa é nossa. Esse afastamento do Pai com o Filho acontece por causa dos nossos pecados. E é isso que Jesus está pedindo aqui ao Pai. Pai, é preciso mesmo? Eu preciso passar por isso? O Senhor precisa passar por isso? A oração continua, dizendo: contudo, seja feita a tua vontade. Jesus mostra aqui a submissão ao conselho de Deus, ao plano eterno de Deus, visando um bem maior, porque em 3 dias o Pai ressuscitaria o seu Filho pelo poder do Espírito Santo. Olha quanta coisa interessante tem essa oração: o reconhecimento a quem está dirigindo a oração, a necessidade de abrir o coração diante do Pai, e a submissão também àquilo que o Senhor quer, ao plano dele. O evangelista Lucas, que registra também esta cena, ele traz uma informação bem interessante. Diz que a angústia de Jesus foi tanta, mas foi tanta ali, que o seu suor se transformou em sangue. Este era o embate que Jesus estava encarando naquela noite. Mas ainda bem que Jesus não está só. Jesus tem os seus fiéis escudeiros, seus amigos de longa data, Pedro, Tiago e João. E Jesus volta então dessa oração intensa para que tivessem ali um encorajamento mútuo. Só que não. O verso 37 traz uma informação bem interessante. Diz que quando Jesus voltou, Jesus os achou dormindo. Ou seja, não dava para contar muito com esses amigos aqui. E Jesus tinha alertado naquela noite: olha, vocês me abandonarão. E como eu disse logo no início, Pedro ainda teve a coragem de dizer: não, nunca vou te abandonar mais. Na hora que precisa mesmo. Tem a expectativa e a realidade, né? Já viu esse meme? Expectativa, realidade. A expectativa é: nunca vou te abandonar, estou aqui em oração com o Senhor. Mas na hora do embate mesmo, os discípulos estão tirando um cochilo. Os discípulos não tinham a dimensão da tentação que eles sofreriam naquela noite. E é por isso que Jesus dá uma ordem a eles no verso 38: vigiem e orem. E não somente a ordem, mas também traz um motivo para essa ordem: vigiem e orem para que não caiam em tentação. É por isso, Pedro, Tiago, João, que vocês devem permanecer firmes, vigiando, orando, prestando atenção na esfera espiritual, porque logo mais surgirá a tentação e vocês podem cair. E Jesus ainda diz no verso 38: o Espírito, na verdade, está pronto, ou seja,
Com relação à disposição de vocês, ok, vocês prometeram que não me abandonariam. A intenção está correta, o espírito está pronto, mas a carne é limitada. O corpo humano é limitado. Logo mais vem o cansaço, vem dúvidas ao nosso coração. Então vocês precisam vigiar, vocês precisam orar. Depois no verso 39, o texto diz que Jesus se retira pela segunda vez. Também tem as mesmas palavras, a mesma oração. O verso 40 diz que Jesus volta e mais uma vez os discípulos estão dormindo. E é interessante, o verso 40 diz que eles não sabiam o que lhe responder. Vai responder o que também, né? Imagina a vergonha, já é a segunda vez que Jesus vai, ora sozinho, quando volta os discípulos estão dormindo. E o verso 41 diz que Jesus ainda foi e voltou pela terceira vez para orar. Jesus está travando uma guerra. Não é uma oraçãozinha de 5 minutos e beleza, estou pronto para o embate. Não. Jesus está gastando muito tempo aqui em oração. Pedro, Tiago e João deveriam reparar aqui nessa postura de Jesus. Eles deveriam também permanecer assim, vigiando, orando, fazendo o que Jesus está fazendo, se preparando para essa batalha, mas eles não cumpriram aquilo que Deus esperava deles, aquilo que Cristo esperava deles naquela noite. Consequência disso, depois você pode ler na sua casa a continuidade dessa história. Os discípulos não vigiaram, não oraram, caíram em tentação porque abandonaram o Senhor quando o Senhor foi preso. Pedro não vigiou, não orou, depois veio a tentação, quando ele foi apertado, ele negou a Jesus 3 vezes. Tudo porque não estavam cumprindo aquilo que Deus esperava deles naquele momento. Meus irmãos, eu gostaria aqui então de compartilhar algumas lições para nós, a partir desse texto que nós lemos. O que nós podemos aprender com Marcos capítulo 14, verso 32 em diante. E eu creio que, em primeiro lugar, esse texto nos ensina o que nós devemos fazer antes de enfrentar as nossas provações e as nossas lutas. O que fazer no tempo de angústia ou no tempo de provação? Qual deve ser a nossa postura quando nós sabemos que tem algo que deve tirar a nossa paz, que deve nos deixar inquietos? Eu creio que esse texto nos ensina que nós devemos buscar a Deus em oração no momento de aflição. Olha o que Jesus fez, o Filho de Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz no Antigo Testamento, no Salmo de número 50. Invoca-me, diz o Salmo, no dia da angústia, e eu te livrarei, eu o livrarei. Não somente o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento também. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, escreve uma carta, e no capítulo 5, no verso 13, ele diz assim: está alguém entre vocês sofrendo? Faça orações, é o que Tiago escreve. Olha o que Jesus fez, o que Elias fazia no tempo de angústia, no tempo de aflição, que homens e mulheres de Deus faziam no momento de necessidade. Jesus usa a oração como primeiro recurso aqui, meus irmãos, que é uma coisa que a gente falha constantemente. Quando surge alguma necessidade, a gente recorre ao plano de saúde, ao médico, a gente recorre ao psicólogo, aos amigos, aos familiares, ao pastor, ao líder. Oração é o último recurso. O último recurso.
Jesus, enfrentando a pior das suas aflições, ele se dirige primeiramente ao Pai. E sabe por que, meus irmãos, nós devemos ter a oração como nosso primeiro recurso? Nós precisamos ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Nós devemos, na verdade, antecipar o nosso coração falho e pecaminoso, porque no momento da angústia é uma briga. O nosso coração pecaminoso, ele quer tomar a frente, ele quer se antecipar para começar a produzir na nossa mente dúvidas acerca do caráter de Deus, desconfiança de Deus, ou para produzir murmuração no nosso coração. Se eu não me antecipo e me ponho em oração, eu já começo a duvidar do caráter de Deus. Será que Deus me ama? Será que Deus está me assistindo? Eu começo a murmurar. Então a oração, ela tem que vir em primeiro lugar, tem que ser o primeiro recurso. Eu creio que o texto nos ensina isso, meus irmãos. O que fazer em tempos de angústia, em tempos de aflição? Vigiar e orar. Mas eu creio que o texto também nos ensina algo ainda mais glorioso. Não é apenas aquilo que nós devemos fazer no momento da angústia, mas o texto nos mostra o que Cristo fez, o que Jesus fez para nos colocar em comunhão com o Pai, para que pudéssemos ter acesso a Deus por meio da oração. Jesus suportou humilhação, angústia, negação de um grande amigo, Pedro, o abandono dos seus amigos, os discípulos, a traição de um dos seus discípulos, a zombaria na cruz, o peso dos nossos pecados sobre ele, para que pelas suas feridas fôssemos salvos, para que um dia Jesus pudesse compartilhar o seu Pai conosco, para que fôssemos adotados pelo Pai, para que Jesus se tornasse o nosso irmão mais velho. Nós não merecíamos, irmãos. Hoje nós podemos chamar o Pai de Jesus de Pai Nosso, de nosso Pai. Jesus adquiriu para nós o contato do Pai, e nós podemos conversar com Ele. Meus irmãos, eu creio que essa mensagem acerca da oração é importante para nós, nessa manhã, que é o primeiro domingo de culto de 2024, primeiro domingo, porque há um alerta para nós essa manhã, sobre como nós devemos passar esse ano que começou. Muito provavelmente no final do ano de 2023 você fez várias promessas, metas, expectativas. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano, se tudo der certo, eu vou sair das minhas dívidas, ou pelo menos da maioria delas. Senhor, esse ano eu espero mais saúde. Por ser crente, muito provavelmente você orou essas coisas a Deus, está certo, tem que levar mesmo diante do Senhor. Eu espero um ano próspero, um ano de saúde, um ano de muita alegria. Senhor, eu espero essas coisas de Ti, me abençoe. Legal. Você perguntou a Deus o que Ele espera de você em 2024? Na virada do ano? Senhor, chegou, estamos em janeiro, o que o Senhor espera de mim nesse ano? Quais são as áreas da minha vida que precisam ser tratadas? O que o Senhor quer corrigir na minha vida? Perguntou isso para Deus? Quanto tempo você gastou em oração em 2023? Consegue contabilizar isso? Eu não.
Talvez a sua resposta seja muito parecida com a minha resposta diante dessa pergunta. Eu não sei quanto tempo eu orei em 2023, mas eu tenho certeza de uma coisa: eu deveria ter orado mais, muito mais. Como eu, Rodrigo, fui medíocre em 2023 na oração. Meus irmãos, tem algo que pesa ainda sobre nós como denúncia. É uma denúncia. É o fato do Pai ter conquistado, de Cristo ter conquistado para nós o acesso ao Pai em oração, mas a gente troca esse acesso por tela de Netflix. A gente troca esse acesso ao Pai pelo tempo em Instagram, WhatsApp. Não sei, alguns de vocês, eu tenho pelo menos ali o relatório do consumo, o tempo que eu gastei no celular. Aquilo é uma acusação, uma facada no meu peito. Antes de dormir, você aumentou o seu consumo em 10 minutos, em 15 minutos. Ai, qual é a desculpa que eu vou apresentar diante do Senhor no dia do juízo? Meus irmãos, nós precisamos entender que se nós queremos aproveitar o ano de 2024, nós precisamos aproveitar na presença do Senhor, que a oração para nós tem que ser como um respirar. Se alguém tem problema de respiração, o corpo padece. O cristão não pode viver sem oração. Eu preciso entender que a oração é mais importante do que o descanso. Que às vezes a gente reclama: eu estou cansado, estou estressado, eu preciso de férias. Eu preciso mais de oração do que isso, embora o descanso é bíblico e é uma lei do Senhor, é uma bênção, mas eu preciso ainda mais da oração. Eu preciso mais da oração do que o hobby para distrair a minha cabeça. Eu preciso levar a minha angústia, as minhas necessidades e as minhas alegrias também ao Senhor. Vigie e ore para não cair em tentação. E meus irmãos, falando ainda de 2024, eu tenho um segredo para compartilhar com vocês a respeito desse ano que começou, 2024. É uma surpresa que todo mundo já sabe, que não é tão surpresa assim. Você pode ter certeza absoluta que 2024 vai ser igualzinho 2023, 2022, 2021, num sentido, pelo menos num sentido vai ser a mesma coisa. Em 2024 nós seremos tentados, da mesma forma como aconteceu em 2023. Nós ainda teremos as nossas provas, nós teremos tentação, só que a nossa reação pode, nesse novo ano, começar a ser diferente. A maneira como nós reagimos, não só à tentação, mas a nossa reação depois de cair em tentação. A nossa reação pode ser diferente porque geralmente quando nós caímos em tentação, é difícil assumir a culpa, né? Como bons filhos de Adão, a culpa sempre está no outro, sempre está em alguma coisa. Então se eu estouro com alguém e falo algumas verdades, as mulheres: a culpa é da TPM, ou os homens: não, é porque o meu chefe brigou comigo. Eu vacilei, mas o meu casamento já não estava legal. Faz tempo que eu não venho na igreja porque é muita correria, eu estou trabalhando tanto. Ninguém quer assumir a idolatria do trabalho, né? A culpa é do cansaço, eu preciso trabalhar. Não, diante desse texto que nós lemos aqui, meus irmãos, nós caímos em tentação quando nós não vigiamos e quando nós não oramos. Vigie e ore para que não caia em tentação. É por isso que nós pecamos. Então a oração, o vigiar e orar, ele tem esse propósito de evitar
serve como uma arma de defesa para que a gente não caia em tentação. Mas eu gostaria de concluir essa reflexão destacando algo que ainda é mais nobre do que isso. A oração, ela serve para que a gente não caia em tentação, mas principalmente a oração é algo precioso que Jesus conquistou para nós, para que a gente conheça melhor o Pai. Na oração a gente conhece mais a Deus, o caráter dele, a maneira como ele trabalha no nosso coração. Irmãos, é um encontro misterioso, né? Nosso com o Criador e sustentador de todas as coisas. É uma dádiva que a gente não merece, mas que o Senhor Jesus conquistou para nós. E tem um detalhe, meus irmãos, acerca da oração, é um detalhe tão simples. Isso a gente explica para as crianças, né? Quando nós estamos ensinando a Bíblia para elas. Que a oração é uma conversa. Olha que coisa simples. A oração é uma conversa com o nosso Deus. Mas aí, se você parar para pensar, é uma conversa de mão dupla, não é um monólogo. Então, oração não é o ambiente, não é onde você simplesmente fala das suas necessidades, não é uma terapia. Está acontecendo isso, tchau, Deus, obrigado, boa noite. Nós manifestamos as nossas necessidades diante dele, expomos o nosso coração, mas aguenta firme, Deus quer tratar o nosso coração. A oração serve para Deus ainda nos confrontar, para que Deus venha nos apontar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. O Senhor nosso Deus, Ele usa a oração para trabalhar em nós. Na oração nós somos moldados segundo o caráter de Cristo. O Pai quer colocar o caráter do nosso primogênito, de Jesus, em nós. Em outras palavras, exemplificando isso que eu acabei de dizer, quando você não ora, quando eu não oro, nós agimos segundo os padrões desse mundo, os valores invertidos desse mundo. Mas quando nós vigiamos e oramos, nós começamos a imitar a Jesus. Ou então, quando eu não oro, quando eu não busco a face de Deus, eu começo a desejar aquilo que não deve ser desejado. Mas quando eu oro, quando você ora, nós queremos fazer a vontade do Senhor. Nós queremos viver o centro da vontade de Cristo nas nossas vidas, independente da circunstância, daquilo que nós estamos enfrentando. A nossa satisfação será: Senhor, eu te agradeço porque hoje estou vivendo exatamente aquilo que o Senhor quer para mim. E eu creio, meus irmãos, que o Senhor quer nos mudar, nos transformar em 2024, por meio da oração, por meio de uma vida que busca a face de Deus. É isso que você quer para a sua vida, 2024? O que o Senhor quer de você?